O Brasil possui algo em torno de 66 milhões de crianças e adolescentes e boa parte desse contingente populacional deverá retomar as aulas presenciais agora em agosto. Eu tenho recebido aqui no canal pergunta de pais preocupados com o retorno às aulas presenciais e principalmente me questionando como andam as pesquisas para vacinação das crianças e adolescentes. Como está a autorização das vacinas junto à Anvisa para aplicação em crianças e adolescentes? Há pesquisas em desenvolvimento? E essas perguntas eu procurarei responder de uma forma muito objetiva no vídeo de agora à tarde. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia, professor dos cursos de medicina e enfermagem da Universidade Estadual do Piauí e convido a você que está passando por aqui, caso goste de nossa abordagem, a se inscrever no nosso canal e a compartilhar os nossos vídeos. Pode também deixar a tua crítica e comentários. Pois bem, o Brasil tem um contingente populacional muito grande de crianças e adolescentes, algo em torno de 66 milhões, boa parte dos quais está com aulas presenciais suspensas em função da pandemia. E alguns pais têm perguntado se é seguro nesse momento retomar as aulas presenciais. Eu quero, antes de falar das vacinas para crianças e adolescentes, tem novidade, eu quero fazer uma abordagem rápida sobre a questão da volta às aulas. Gente, você que é pai, você que é responsável por criança ou adolescente, as escolas estão procurando se adequar. Mas algumas medidas de adequação, elas são mais midiáticas do que propriamente surtem algum efeito na redução da transmissão do coronavírus no ambiente escolar. O ambiente escolar é um ambiente de aglomeração. A sala de aula é um ambiente de aglomeração. Você colocar 30, 40, às vezes 50 crianças e adolescentes numa sala é uma aglomeração. E na ampla maioria das vezes, as salas de aula no Brasil são espaços fechados e climatizados. Colocar álcool em gel é importante? É. Mas a principal forma de transmissão do coronavírus é através de gotículas e sprays e aerossóis do ar. Quando um professor está falando numa sala de aula e ele passa 50 minutos falando, porque a atividade depende essencialmente da fala, ele está expelindo essas gotículas e principalmente esses aerossóis que têm um tamanho diminuto, da ordem de micra. Esses aerossóis ficam em suspensão no ar. Se o professor estiver contaminado com o coronavírus, essas partículas de aerossóis em suspensão no ar estarão com partículas virais. E aí as crianças e os adolescentes dentro de uma sala fechada tendem a inalar essas partículas e tendem a contrair a Covid-19. Por isso que é muito importante uma adequação que é a adequação de janelões e portas abertas nas salas de aula para promover uma circulação de ar natural para levar esses aerossóis e reduzir o tempo que eles ficam circulando dentro de um espaço fechado. Essa é a principal forma de transmissão do coronavírus. Tapetes sanitizantes na entrada da escola pouco oferecem proteção, é mais uma satisfação que se dá aos pais e à sociedade de que algo está sendo feito. Aqueles anteparos de acrílico nas carteiras escolares, pouca eficácia tem dentro de uma sala fechada, é mais uma satisfação que se dá à sociedade e aos pais. Então, o importante são duas medidas. A primeira, de ordem estrutural, abrir janelões, janelas nas salas de aula para promover a ventilação natural. E a segunda, a vacinação de professores, técnicos em educação e crianças e adolescentes. E esse é o ponto que eu vou chegar, que é o ponto da vacinação de crianças e adolescentes. Entender uma coisa, no Brasil só existe uma vacina autorizada pela Anvisa para ser administrada em crianças e adolescentes na faixa etária dos 12 aos 17 anos. É a vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer, ela tem um contrato ou dois contratos com o governo federal, um contrato de 100 milhões de doses que já está sendo entregue e foi firmado um novo contrato há um mês atrás. Claro, há um mês atrás poderia ter sido feito isso em agosto do ano passado, quando a Pfizer procurou o governo federal e foi negligenciada a sua procura, mas enfim, e firmou um contrato no mês passado de mais 100 milhões. Ou seja, a Pfizer vai entregar ao Brasil 200 milhões de doses até o final do ano. Isso é uma quantidade de doses mais que suficiente
para continuar o processo de imunização junto com a Coronavac, junto com a Janssen, junto com a AstraZeneca e atingir essa faixa etária de crianças e adolescentes, né? Algumas cidades do Brasil já estão vacinando crianças e adolescentes com a vacina da Pfizer dos 12 aos 17 anos. Cuiabá, por exemplo, Niterói, por exemplo, São Paulo já marcou agora para agosto o início da imunização de crianças e adolescentes nessa faixa etária. Então, essa faixa etária dos 12 aos 17 anos está relativamente já padronizada a vacinação, autorizada pela Anvisa, e nós já temos inclusive cidades no Brasil vacinando essas faixas etárias, né? Mas eu tenho um filho de 4 anos de idade, o Antônio, e vários de vocês que estão aqui assistindo esse vídeo têm filhos ou parentes nessa faixa etária abaixo dos 12 anos. E o que é que vai ser feito com essas crianças abaixo dos 12 anos? Bom, não há nenhum pedido, segundo a Anvisa, repito, não há nenhum pedido, de acordo com a Anvisa, de laboratório para autorização de vacina abaixo dos 12 anos de idade, certo? Quem está no Brasil mais adiantado nessa perspectiva é a Janssen, né? Que é aquela vacina do laboratório Johnson & Johnson. A Janssen está conduzindo no Brasil 2 estudos. Um estudo para vacinação em dose única de crianças e adolescentes de 12 a 17 anos de idade. E um outro estudo para vacinação de crianças abaixo dos 12 anos de idade. Mas a Janssen não deu ainda entrada em pedido de autorização junto à Anvisa. A expectativa é que até outubro a Janssen tenha os dados dessas 2 pesquisas e, a partir desses dados, reúna os documentos necessários para pedir à Anvisa a autorização para utilização em crianças abaixo de 12 anos e em crianças e adolescentes de 12 aos 17 anos de idade. Então, há uma perspectiva assim, de imunização dessas faixas etárias. Eu acho importante porque as variantes mutantes já demonstraram que são mais agressivas para crianças e adolescentes do que as variantes originais, do que o coronavírus original. Então é importante nós termos foco nisso, até porque esse retorno às aulas fará com que crianças e adolescentes no Brasil comecem a se aglomerar sem a vacinação. Para mim, na minha opinião, o retorno às aulas presenciais agora no segundo semestre é precipitado. O Brasil deveria ter feito o dever de casa, como o ano passado o Ministério da Educação, junto com o Ministério da Saúde, deveriam ter emitido uma nota técnica com os critérios técnicos a serem adotados para as escolas e faculdades e universidades, ou seja, que adequações estruturais, que adequações de proteção deveriam ser feitas de uma forma padronizada. Isso, no meu modo de ver, uma nota técnica conjunta do Ministério da Educação com o Ministério da Saúde resolveria. Até hoje não saiu essa nota técnica, cada um faz do jeito que acha que é o jeito adequado e isso não funciona, tá? Esse seria o primeiro ponto. Nós deveríamos, a essa altura, 1 ano e meio depois da pandemia, estarmos com todas as nossas escolas, faculdades e universidades adaptadas fisicamente, arquitetonicamente para esse momento da pandemia. O segundo ponto, nós deveríamos ter adquirido vacinas bem lá atrás, quando vários laboratórios ofereceram para a gente vacina e os nossos governantes, principalmente a nível federal, ficaram propagando tratamento precoce com droga que não funciona para a Covid-19 e preconizando até hoje que máscara não funciona, enfim, uma lambança. Nós poderíamos ter adquirido vacinas lá em agosto, setembro do ano passado, poderíamos ter começado a vacinar a população em dezembro e janeiro desse ano, como vários países do mundo começaram a fazer, né? E poderíamos estar muito mais adiantado porque o SUS tem 38 mil postos de vacinação espalhados pelo Brasil e tem uma capilaridade fantástica, uma experiência fantástica em vacinação. Eu lembro que o SUS já conseguiu vacinar em um único dia, na campanha de H1N1, 10 milhões de brasileiros, né? Então, essas falhas não podem ser transferidas para os professores. Nós, professores, queremos simplesmente o retorno às aulas com segurança. E retorno às aulas com segurança significa o quê? Adequação dos espaços escolares e vacinação dos envolvidos na atividade educacional, ou seja, vacinação de professor, vacinação de técnico e vacinação dos estudantes, tá?
Feito isso, a gente pode voltar às aulas presenciais e, aliás, nós estamos ansiosos para voltar às aulas presenciais. Não cabe à sociedade brasileira culpabilizar os professores do Brasil por estar cobrando segurança no retorno às aulas. Nós não somos culpados dos desmandos que ocorreram ao longo da pandemia e que fizeram suspender as aulas presenciais por tanto tempo. Os professores são vítimas tanto quanto a sociedade é vítima da má gestão durante a pandemia. Então, eu penso que até o final do ano nós teremos uma condição de volta às aulas presenciais com segurança, porque eu penso que até o final do ano várias capitais, várias cidades do Brasil já estarão vacinando crianças e adolescentes na faixa etária dos 12 aos 17 anos contra a Covid-19 com a vacina da Pfizer. Torço para que em outubro os resultados da Janssen com os testes feitos com crianças abaixo dos 12 anos, eu tenho um filho de 4 anos de idade, sejam positivos e a Anvisa também autorize a vacinação nessa faixa etária. Eu gostaria muito que o Antônio, meu filho de 4 anos de idade, que vai voltar às aulas o ano que vem, eu só vou matriculá-lo o ano que vem, que ele já fosse para a escolinha dele vacinado, porque aí seria uma segurança para ele e para nós também. Tá? Por fim, eu vou dizer para vocês o que eu vou fazer para escolher a escola que o meu filho de 4 anos será alfabetizado. Né? O Antônio estava na escolinha, na pré-escola. No início da pandemia eu tirei o Antônio da escolinha, porque eu não sou obrigado a manter um filho abaixo de 4 anos de idade na escola e eu não iria expô-lo ao coronavírus, à Covid-19. Mas o ano que vem eu sou obrigado a matricular o Antônio na escola. Eu acho que ele precisa da escola, ele sentiu muito a falta da escola e o convívio com os coleguinhas, né? Mas eu vou usar alguns critérios para escolher a escola do Antônio. Obviamente o critério pedagógico vai ser adotado, né? Mas eu vou visitar a partir da semana que vem com a minha esposa algumas escolas aqui em Teresina e eu não vou ficar atento a tapete sanitizante, a álcool em gel disponível, a placas de orientação dentro da escola. Eu vou ficar atento se a escola tem salas de aula com ventilação natural, porque aí é a maior proteção que eu penso que o Antônio terá em relação à contaminação pelo coronavírus. Né? Eu vou ficar atento aos protocolos que estão sendo divulgados dentro da escola de vacinação de professores. Os professores da escola estão vacinados? Os técnicos da escola estão vacinados? Então, penso eu que se professores e técnicos estiverem vacinados e as salas de aula tiverem ventilação natural, esse vai ser o principal critério de escolha para eu mandar o Antônio para a escola o ano que vem. Eu espero ter ajudado vocês com essas orientações. Se você gostou, compartilhe o vídeo, porque ele ganha relevância dentro do YouTube. Deixa tua crítica, teu comentário e até mesmo sugestão de vídeo, que na medida do possível eu estou atendendo. Boa sexta-feira para vocês e até amanhã.